E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Apesar do final de semana terrível para o torcedor são paulino, hein? Duas derrotas desanimadoras. A primeira no Choque Rei no sábado por 3-1 e a mais difícil que foi na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior por 2-1 perante o Cruzeiro. Além disso, os bastidores do tricolor continuam fervendo e mais demissões deverão acontecer nos próximos dias. O presidente Arrim Assis, após a derrota do São Paulo para o Cruzeiro na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, concedeu longa entrevista e falou de alguns pontos importantes. Isso. Nós temos as propostas, como eu já falei outro dia, em andamento. Essas nós vamos manter. Para novas propostas, não temos condição. A torcida sabe, precisa do apoio da torcida, precisa entender a nossa situação e precisa nos apoiar. Esses 45 pontos é muito pouco para o São Paulo. Nós temos que estar mais em cima. Agora, contratação, difícil. Se surgir a possibilidade de uma troca, um jogador que esteja disponível com qualidade, isso é importante, com qualidade. Aí a gente vai atrás, senão não vale a pena trocar 6 por meia dúzia. Agora nós podemos falar, o Rafinha vem conosco, vamos ver quando ele vai se apresentar, ele está com problema também de desligamento, né? Mas o Rafinha é uma pessoa que eu gosto muito, foi lá atrás, eu já tinha falado o nome dele, é uma pessoa campeão, capitão, líder, então isso vai fazer... Qual função? Ele vai mudar muito o São Paulo. Qual função? Tem que fazer o elo, né? Entre os jogadores, diretoria. Ele vai ser o elo. Ele vai ser o elo principalmente com os jogadores, que ele é muito querido. É muito querido. Pelos jogadores e pela torcida também. Já a chegada de Rafinha, apesar da pouca experiência, eu vejo como positiva. É um cara de elenco, com força para cobrar os jogadores, algo que falta na diretoria de futebol há muito tempo. Aliás, no próprio elenco, nós não temos um jogador com essa característica, visto que Rafael, Lucas, Luciano, Caleri, por exemplo, não tem esse perfil. Além disso, informou que Alan Barcelos vai ser colocado como gerente desportivo. O objetivo é fazer a transição entre as categorias de base e o profissional. Exatamente, é isso mesmo. Você captou bem, você entendeu bem. Ele renovou até 2027, então nós temos 2 anos. Nesses 2 anos fazer a transição, ele vai lá para Barra Funda, vai ficar com o pessoal, porque é difícil um técnico sair do sub-20, da base do São Paulo, e correr e pegar. Vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho, mas deixar claro, hein? O nosso técnico é o Crespo. E eu quero ficar com ele, por favor. Desta forma, Barcelos deverá frequentar bem mais a Barra Funda do que Cotia e começa a trabalhar junto ao atual treinador Hernan Crespo. Na minha opinião, isso é fundamental, ter o treinador da base, né, como é o caso do Alan Barcelos, um cara competente, que a gente sabe que tem um trabalho muito bom ali já com o Hernan Crespo, pode ajudar inclusive o argentino, que eu acho que está um pouco perdido nesse momento. Aí também vai ganhando mais casca, né, porque é diferente você ser do sub-20 e você ser do profissional. Então, boa sorte ao Alan Barcelos, torcedor são paulino, tem muita esperança nele. Aliás, demissão à vista. Nos bastidores já é dada como certa a demissão do Milton Cruz, o ex-jogador que era o braço direito do Muricy Ramalho. Provavelmente, o Alan Barcelos, né, como a gente acabou de falar, vai ocupar essa função dele a partir de agora. O Milton tinha retornado para o São Paulo em março de 2021, justamente para fazer esse elo entre os garotos de Cotia e o profissional, mas sempre foi muito questionado pela torcida tricolor com relação às suas funções no clube. Para retornar, Cruz tinha retirado um processo de 28 milhões de reais que ele havia movido contra o São Paulo em 2017, quando foi demitido pelo presidente da época, o Carlos Augusto de Barros Silva, o famosíssimo Leco, em 2016. A pedida pelo processo era baseada em pagamento de horas extras excedentes nos dias de semana e nos domingos em que trabalhou, equiparação salarial aos treinadores que substituiu quando atuou como interino, cálculos de bichos e ganhos mensais pela CLT e não como os direitos de imagem. Olha, para mim a saída do Milton Cruz é mais do que justa, porque
como o torcedor são paulino, eu também me questiono o que o Milton Cruz fazia no São Paulo. Então, com a chegada do Alan Barcelos, eu acho que ia dar um conflito entre os dois. Então, acho que é melhor a gente dar ares novos, né, ao São Paulo Futebol Clube. Olha, na minha opinião, o Macis tem feito aí o que pode aí para tentar resolver os problemas do São Paulo. O rombo deixado pelo Júlio Casares foi muito grande. Agora, esse negócio de respaldo com o treinador, eu sempre desconfio. Quando o dirigente vem falar isso, é porque, ó, o pescoço dele já tá na guilhotina. E aí, se você tá gostando do conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e familiares são paulinos. Ajude a fortalecer a mídia alternativa do São Paulo Futebol Clube. E a derrota para o Cruzeiro na final da Copa São Paulo foi muito sofrida para o torcedor são paulino que tinha esperança no bicampeonato seguido e 6º título da competição. Porém, a partida que foi muito boa por ambas as equipes, que tentaram gol a todo momento e criaram muitas oportunidades. Qualquer resultado seria justo e ficaria de bom tom para qualquer uma das equipes. Alguns desses jogadores deverão ser integrados ao elenco principal do São Paulo. Além do Nicolas, do Pedro Ferreira e do Paulinho, que já estão, acredito que Igor Felisberto, Isaac, que fez um grande jogo e para mim foi o melhor jogador do São Paulo na partida e que inclusive, viu galera, já tem sondagens do futebol francês, além do Matheus Ferreira, devam ganhar oportunidades com o Crespo. Olha, eu acho que o São Paulo tem que aproveitar esses meninos da base e eles serem os reforços do time, porque o que acontece? O São Paulo hoje não tem dinheiro para investir em grandes jogadores. Para trazer jogador também meia boca, é melhor você investir nos garotos. Eles vão errar muito, como o Mike errou bastante no jogo contra o Palmeiras, ali na parte da marcação, como o Nicolas às vezes também falha ali na recomposição, mas é melhor você apostar no menino da base do que ganha um salário também menor do que um jogador que você traga aí de repente de fora, do que trazer jogadores que não vão ser aproveitados e ainda vão onerar os cofres do São Paulo. Nos próximos dias, a transferência de Alisson para o rival ganhou um componente diferente. O time da Zona Leste não teria o valor de R$1 milhão para pagar no ato do empréstimo. Pelo acordo, seria mais ou menos assim. Seria pago R$1,5 milhão pela cessão do jogador. Desse valor, R$1 milhão seria depositado à vista. Os outros 500 mil restantes serão pagos a partir de julho. A opção de compra está estimada em 2,5 milhões de euros, ou seja, 15 milhões de reais mais ou menos, além de alguns gatilhos de atingimento de metas. O time de Itaquera vai arcar integralmente com os salários do jogador no período do empréstimo. Para os São Paulinos, a venda de Alisson já está certa. O jogador já treina há algum tempo em separado do elenco tricolor. Olha, eu acho o seguinte, quando o jogador já não quer mais jogar num time, não tem mais que ficar. Então, o Alisson, que já também não vinha jogando bem, estava até envolvido naquela história da caneta emagrecedora, quer sair, meu filho? Adiós. Valeu por tudo que fez, pelo que não fez também, e vá ser feliz nem tanto lá no Corinthians. Por fim, a derrota no último Choque Rei mostrou que o São Paulo tem muitas limitações técnicas e principalmente táticas, que o treinador Hernan Crespo precisa urgentemente resolver. Os 3 gols do time da Barra Funda surgiram de falhas individuais ou posicionamento dos jogadores tricolores. Além disso, chances claras de gol foram desperdiçadas ainda quando o jogo estava empatado nos pés do Tapia, do Luciano e do Enzo Dias, e fizeram muita falta. No segundo tempo, a apatia do time ficou evidente e estava mais fácil o rival ampliar do que o São Paulo buscar o empate. Agora, o tricolor tem alguns desafios importantes. A estreia do Brasileirão aí na próxima quarta-feira contra o Flamengo no Morumbi e depois o clássico contra o Santos, que praticamente define a situação do clube no Paulistão. Se perder, tem boa chance sim de cair pela primeira vez para a segunda divisão. Se ganhar, pode até pensar em uma classificação para a próxima fase. Depois do time praiano, o São Paulo ainda enfrenta o Primavera no Morumbi e fecha contra a Ponte Preta em Campinas. A situação é complicada e, na minha opinião,
O São Paulo precisa urgentemente rever alguns conceitos. O Hernan Crespo precisa, primeiro, definir um esquema tático, porque ele já jogou com os 4 esquemas táticos este ano e nenhum deles foi assim convincente, vamos dizer, né? Se ele tiver que voltar para os 3 zagueiros, que volte para os 3 zagueiros, mas tem que fazer esse time jogar. O que a gente está vendo é um futebol sofrível que está fazendo o torcedor são paulino sofrer. E aí, curta o vídeo, compartilhe com outros são paulinos e se inscreva aqui no canal da Fute Mais São Paulo para não perder nenhuma informação, análise e bastidor do tricolor. Aqui você acompanha o São Paulo todos os dias.